Hoje a gente vai mergulhar fundo na história por trás de um dos livros mais fascinantes do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos. Mas olha, essa não é uma análise comum, não. A gente vai investigar o porquê de ele ter sido escrito e para quem. E no processo, vamos descobrir um segredo que conecta esse livro a um outro de um jeito que pouca gente imagina. Para começar, que tal um pequeno mistério? Pensa comigo. E se o que a gente conhece como dois livros totalmente separados, na verdade, tivessem sido pensados desde o início como uma grande saga, uma história só, dividida em duas partes? Essa é a primeira pista para a gente entender o que realmente está em jogo com os Atos dos Apóstolos. E aqui está a resposta. O Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos são, na prática, o volume 1 e o volume 2 da mesma obra. É genial! O autor primeiro nos conta a história de Jesus e logo em seguida, sem pausa, ele continua a narrativa mostrando a história das primeiras comunidades cristãs, como aquele movimento todo começou a se espalhar pelo mundo. É uma continuação direta, uma coisa leva a outra. E a prova mais clara disso tudo está logo no comecinho de cada um dos livros. Os dois são dedicados para a mesmíssima pessoa, um certo Teófilo. E o nome dele, que não poderia ser mais apropriado, significa amigo de Deus. Essa dedicação em dobro é, digamos assim, a nossa arma do crime, a assinatura do autor que junta as duas partes num projeto só, num projeto grandioso. Ok, então se a gente tem uma obra em duas partes, a próxima pergunta é meio óbvia, né? Quem foi o gênio por trás disso? Vamos dar uma de detetive agora e investigar o perfil desse autor, usando as pistas que ele mesmo deixou pra gente no texto. O que a gente sabe sobre ele é simplesmente fascinante. Primeiro, ele não era judeu de nascença, mas sim um pagão que se converteu de corpo e alma. E ele não virou só mais um seguidor, não. Ele se tornou um missionário fervoroso, daqueles que viajava de um lugar para o outro para fortalecer as comunidades. E essa paixão toda transborda em cada página que ele escreveu. E olha, ele não era uma pessoa qualquer. Era um homem culto, estudado, um verdadeiro historiador para o seu tempo. Isso tudo sugere que ele tinha uma boa condição financeira. Mas o ponto principal é que ele abriu mão de tudo isso, sabe? Riqueza, conforto, ele largou tudo para se dedicar de cabeça à sua nova fé. É um nível de comprometimento que impressiona. Certo, já sabemos quem escreveu e o que ele escreveu. Mas agora vem a pergunta mais importante de todas. Por que ele se deu todo esse trabalho? Nenhum autor escreve no vácuo, né? Ele com certeza estava respondendo a alguma necessidade, a algum problema. Vamos descobrir qual era. Essa citação da nossa fonte é a chave de tudo. As comunidades para quem ele escrevia, bom, elas estavam em crise. A empolgação do começo tinha meio que passado. Existia uma certa desilusão, talvez porque o fim dos tempos não chegou como eles esperavam, fora os conflitos sobre doutrina e, o pior de tudo, uma apatia que estava crescendo. A vida cristã estava virando uma coisa morna, sabe? A situação era bem clara. A comunidade estava sendo minada por essa desilusão, por confusão e por uma perigosa falta de entusiasmo. O fogo do início estava se apagando. O autor viu isso acontecendo e percebeu que precisava fazer alguma coisa. Mas como reacender essa chama? Ele não escreveu um manual de regras ou um tratado de teologia, nada disso. A solução dele foi muito, mas muito mais poderosa. Foi uma história, uma narrativa épica para lembrar aquelas comunidades de onde elas vieram e, mais importante ainda, para onde elas deveriam ir. Então, vamos analisar como essa história foi montada, porque não foi só uma coleção de fatos jogados no papel. Foi uma peça de comunicação pensada nos mínimos detalhes, projetada para inspirar, para motivar e para chamar o pessoal para a ação. A estrutura é de uma genialidade. Primeiro, o autor ancora tudo na vida de Jesus. Depois, em Atos, ele mostra como o bastão foi passado para os discípulos. A missão começa lá em Jerusalém, que era o centro do mundo judaico, e vai se expandindo, até chegar em Roma, o centro do mundo conhecido na época. É uma história de movimento, de expansão que não para. O ponto central era esse: sacudir as comunidades daquela letargia toda. A mensagem era um chamado bem direto. Olha, o projeto de Jesus não pode parar. Enquanto ele não volta, a tarefa é de vocês. Sejam as testemunhas dele, com alegria, com entusiasmo, até o fim do mundo. E com isso, a gente chega ao coração da questão. Entender a intenção do autor, o porquê de ele ter escrito, transforma completamente o jeito como a gente lê o livro de Atos. Essa é a grande conclusão da nossa análise. Atos dos Apóstolos não é um livro de história frio, objetivo. É um manifesto. É um chamado vibrante, escrito com um propósito muito claro.
reacender um movimento que corria o risco de estagnar, de perder o fôlego. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Quando a gente descobre a intenção, o propósito por trás de qualquer texto, seja ele antigo ou moderno, como isso muda a nossa interpretação? Saber o porquê não só adiciona contexto, mas pode revelar o verdadeiro coração da mensagem. Vale a pena pensar nisso.